Olá pessoal, eu sou o Ricardo, eu sou o Blog Pretexto. A nossa convidada de hoje faz tudo bem feito. E olha que ela faz muita coisa. Ela canta, ela dança, ela interpreta. Simone Gutierrez. Olá. Simone, muito obrigado por aceitar o convite do Pretexto, viu? Obrigado você pelo convite. Ó, vou ler uma frase do Nietzsche, é famosa. É uma frase que eu acho bem bonita. Diz assim, ó. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Nossa, forte. Forte, né? Muito. Quando você, lá de Ribeirão, Sim. decidiu que ia ser dançarina profissional, ia ser artista, você foi jogada insana por muita gente? Olha, eu acho que não, porque eu sempre tive total apoio da minha família, assim, porque a minha família tem uma coisa muito bacana, ela acha que a gente tem que fazer o que a gente gosta. E desde que eu me conheço por gente, eu gosto do palco. Palco pra mim é a minha segunda casa. Então, eu não fui tida como insana, não, quando eu decidi, assim, seguir essa carreira. Muito pelo contrário, muito poucas pessoas têm essa coragem, né, de investir num trabalho que até bem pouco tempo atrás, toda vez que você falava, eu sou atriz, falava assim, mas você trabalha com o quê? Era bem complicado, né? Então, eu acho que eu fui muito feliz e sempre tive muito apoio, assim, de seguir essa carreira. Graças a Deus, porque senão eu teria que nascer de novo. Como é que foi o começo? Assim, você decidiu o que ia ser e fez cursos lá em Ribeirão, veio para São Paulo, como é que foi? Então, a minha formação é como bailarina clássica, eu sou formada pelo MEC e eu fiz mais de 20 anos aula numa escola lá em Ribeirão Preto, que é o Estúdio de Dança Luciana Junqueira, e eu comecei balé com 3 anos de idade. Puxa, precoce. Muito precoce. Minha mãe dizia que eu ficava andando na sala, pontinha dos pés ali, enfim. Então eu comecei como toda criança, fiz desde o baby class até o último nível de balé clássico, e depois eu comecei a dar aula, né? Quis ganhar dinheiro com isso, né? Então eu dava aula em várias escolas em Ribeirão Preto. Comecei a dar aula com 14 anos de idade, já formada. Enfim, aí eu dava aula em Barretos, que eram cidades próximas ali de Ribeirão, enfim, várias cidades ali do ladinho da cidade. E a minha mãe sempre me levava na rodoviária, me pegava na escola, me levava na rodoviária, eu dava aula e voltava. Então eu sempre fui muito precoce mesmo, como você falou. Eu, com 14 anos já trabalhava, enfim, voltava, dava aula em Ribeirão na escola, onde eu fazia também. E aí, quando eu terminei, né, os meus estudos, enfim, participei de festival de dança em Joinville, em Uberlândia, que eram os maiores festivais aqui do Brasil. Aí começou a ficar tudo muito pequeno pra mim. Uhum. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque assim, a minha vontade era de ter sido bailarina clássica mesmo, dançar nas pontas, sei lá, ter uma carreira internacional. Mas eu nunca tive físico pra isso. Eu sempre fui a gordinha boa que dançava na frente. Então, se eu não tivesse optado pelos musicais, talvez hoje eu teria uma escola de dança ou uma companhia e fosse uma coreógrafa, enfim. Então eu decidi ir para São Paulo, e quando eu fui para São Paulo foi muito engraçado, porque eu recebi uma mala direta de um teste para uma companhia, que era uma companhia da Fernanda Chama, que foi com quem eu comecei a trabalhar em São Paulo, só que deu tudo errado. A hora que eu tava indo pra lá, e eu tinha escondido a minha mãe, hoje ela já sabe dessa história, mas eu fui escondida dela, e assim, até chegar em São Paulo, deu tudo errado. O carro quebrou, tá vendo como não é bom mentir pra mãe, né? O carro quebrou, enfim, foi uma loucura. E eu ficava ligando pra Fernanda e falando, Fernanda, eu tô chegando, eu sou Simone de Ribeirão Preto. E ela já tava quase desistindo, né? Quase não atendendo mais o telefone. E quando eu cheguei pro teste, o teste tinha acabado. Puxa vida. Aí o meu carro, o teste foi no Conjunto Nacional, na Biorritmo do Conjunto Nacional. Meu carro ficou parado na Augusta, porque não parou, não funcionou mais. E aí eu deixei ele estacionado
com um triângulo, né, com pisca-alerta para as pessoas não guincharem meu carro. E fui pro teste. Aí eu cheguei lá, o teste acabou. Eu falei, não, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Você não sabe o que eu passei pra chegar aqui. São 380 quilômetros e meu carro quebrou. Aí eu falei, você precisa pelo menos ver eu esticar meu pé pra você ver que eu sou boa. Aí e pior que meu pé era horrível, né? Eu falei, devia ter pedido outra coisa. Aí ela pegou e falou assim, você... Aí ela me olhou assim, foi muito engraçado, porque a Fernanda sempre tinha... também era jurada nesses festivais, ela me olhou e falou assim, gente, mas eu conheço você, acho que eu já te vi dançando. Eu falei assim, então, aí eu expliquei de onde eu era, enfim, ela, conheço o grupo de dança e tal. Aí eu peguei e falei assim, então, eu não sou boa, deixa eu fazer o teste. Porque queria fazer o teste que já tinha acabado. Ela falou assim, não, vem aí, faz aula e tá tudo certo. Aí eu peguei e falei assim, ai, que legal. Ela falou assim, aí, só que eu descobri que as aulas eram pagas, né? Pra quem não tinha feito o teste. Aí eu falei, não, eu não posso, você não tá entendendo, eu sou pobre, eu não vou ter condição de pagar essas aulas, então você vai ter que me deixar fazer o teste, porque eu quero tentar a bolsa. Ela, eu te dou a bolsa então, vai. E foi assim. Aí um mês depois eu tinha que estar na companhia dela. Não era uma companhia remunerada, então pra eu ficar ali em São Paulo, ela me deu algumas aulas pra dar, de sapateado, enfim. E aí a gente só era remunerada quando fazia as apresentações. Que na época eram muito poucas, assim, porque tava começando, enfim. A intenção dela era fazer uma companhia de musicais. E aí eu cheguei em Ribeirão, depois de ter mentido pra minha mãe, levei meu carro numa oficina lá em São Paulo, consertei rapidinho. Cheguei em Ribeirão e falei, mãe, tô mudando pra São Paulo. Ah, sim. Assim. Ela falou, você tá louca? Mudando pra São Paulo? Como assim? Não, porque eu fui fazer um teste em São Paulo. Eu falei, mãe, eu menti, foi onde eu contei. Eu não fui dar aula em Sertãozinho, eu fui fazer o teste lá em São Paulo, passei no teste, foi ótimo, é muito cara de pau. Falei, passei. Foi tranquilo, de primeira. De prima. E aí tem que mudar pra lá, eu tinha que estar lá dia 1º de março. Falei, tem que mudar pra lá até março. Ela falou, você é louco, mas como você vai mudar pra lá? Você não tem dinheiro. Eu falei, não, eu vou vender meu carro, achando que era mega fácil. Ela falou, mas você não vai ter tempo de vender esse carro pra poder fazer essas aulas, pra poder morar lá em São Paulo, você não tem onde morar. Eu falei, aí eu já tinha conseguido o apartamento de uma amiga, emprestado até eu me localizar. E aí eu consegui vender meu carro no dia seguinte. Meu pai falou, não tô acreditando que você conseguiu. Aí eu peguei e fui pra São Paulo achando que eu tava com uma fortuna, né, em mãos, que só deu pra um mês. Puxa. E aí começou toda a loucura, né, de São Paulo, e eu achava que era igual Ribeirão, que era tudo muito fácil. Quando você tem um sonho, né, quando você quer andar pra frente. Porque eu falei, minha mãe, mãe, aqui tá pequeno demais, eu não aguento mais só fazer festival no final do ano e dar aula, eu quero mais pra mim, né. E eu achava que a companhia era só de dança, porque o meu intuito era a dança. E aí eu tinha emagrecido pra caramba, feito aquelas dietas loucas. Enfim, aí fui e meu pai e minha mãe me ajudou, falou assim, olha, você sabe que você tem a sua família aqui, se precisar é só voltar. Falei, não, mas eu vou ficar 1 ano lá, se em 1 ano nada acontecer, eu volto. Foi 1 ano, meu amigo, que ano. Nossa, aconteceu de um tudo, assim, 1 mês meu dinheiro acabou, aí eu dava aula, mas as aulas não eram suficientes para eu ficar, né? Então eu tive que trabalhar numa loja de instrumentos musicais atendendo telefone. Foi a pior fase da minha vida, porque eu não podia fazer aula, porque eu tinha que trabalhar no como é que fala? No horário comercial. Então, nada a ver com você, né? Nada a ver comigo. Eu atendi o telefone e eu falei assim, acho que eu ferrei com metade das vendas. Porque eu era muito triste. Alô? Enfim, mas... e foi nesse período que eu comecei a me envolver com a música. Porque pra ganhar dinheiro, eu tinha que cantar numa banda que eu ia ser backing vocal. Porque um amigo meu, Marcos Tumura, eu sapateava no karaokê dele pra ajudar ele a conseguir grana pra fazer um CD. E aí ele pegou e falou assim, Simone, eu sei que você tá precisando de grana e tem um amigo meu que tem uma banda. E como era karaokê, onde ele fazia a arrecadação do dinheiro, eu às vezes cantava um pouquinho ali pra brincar, né? Pra também dar uma distraída. Ele falou, você é afinada, você canta, vai lá pra fazer tchurururu, tchararará, tá ótimo.
E fui, menino, só que eu não sabia que era já pra gravar o CD da banda. Ele me falou que era um teste. Aí, pra eu conseguir o dinheiro pra ficar lá, o cara me perguntou, você canta? Eu canto sim. E o que você é, soprano, contralto, mesmo? Ah, eu canto fininho. Fininho porque eu imitava a Mariah Carey na época. E aí foi onde eu comecei. Meu primeiro teste de canto foi esse. Que eu cantava, que eu não sabia o que eu era, só que eu cantava fininho. E aí eu fiz o teste, o cara me adorou. Virei primeira backing da banda. Sensacional! Falei, olha, é porque assim, quando você tem esse envolvimento com a dança, consequentemente você tem muito envolvimento com a música. Mas eu não tinha técnica vocal, né? Eu era simplesmente afinada. Então se eu cantasse uma música, eu ia cantar afinado, mas não ia ter o primor de um cantor, né? Eu não sabia o que era vibrato. Nossa, eu enlouqueci, assim, quando eu descobria coisas técnicas. Enfim, aí nessa história toda, mesmo na banda, né? E essa loja de instrumentos musicais que eu trabalhei foi do cara da banda. Que eu falei que eu tinha que ir embora, porque eu não tava, os shows não estavam conseguindo me pagar o suficiente para eu poder me manter em São Paulo. E aí ele falou, não, eu te dou um emprego aqui, eu pago um salário para você e você fica, vai ficando. E aí eu fui ficando e mudei 8 vezes em São Paulo, num mês. Ia para um quarto de alugava o quarto na casa de senhora, enfim, e fui mudando. Quando eu falei assim, e eu tava perdendo a coisa da dança, né? Eu falei, não é isso que eu quero, então eu vou embora. E quando eu tava indo embora, eu falei, vou embora, o Tumur me falou assim, olha, vai ter um teste pra um restaurante onde os garçons são cantores e dançam, e aí você quer fazer? Se você passar, imagina, aí você vai trabalhar só à noite, você pode fazer suas aulas de dança de dia. Nossa, aquilo assim, deu olho, assim. Só que eu tava trabalhando, ele falou, só que o teste agora, você tem que vir e você tá de preto. Aí eu peguei, quer dizer, mentira, eu fiz o teste, no dia do teste não passei. Aí no dia da inauguração do restaurante, ele me ligou, ele falou, você tá de preto? Porque faltou uma garçonete. E aí mesmo que você não cante, que você não dança, pelo menos você trabalha aqui como garçonete e você vai poder fazer suas aulas de dia. Fui, menino. Aí eu trabalhei lá no restaurante, eles me adoraram, me contrataram como garçonete. E eu ficava assistindo aqueles shows todos os dias, só olhando. Ai, como eu queria. E quando a coisa é pra acontecer, né? Eu fui. Tô falando muito. Não, tá ótimo. E aí... É fascinante a sua história, viu, Simone? Ó, dá um bom musical. Né? E quando eu fui, e quando eu tava lá trabalhando, né, como garçonete, só e graças a Deus aí esse salário conseguiria fazer com que eu ficasse, não, eu não precisaria ir embora depois de um ano, que aí eu conseguiria pagar um aluguel, dividir com alguém, enfim. Aí, um mês depois, metade do elenco do restaurante saiu para fazer o primeiro, um dos musicais que chegou aqui em São Paulo, que foi o Rent. E aí, nesse tempo que eu fiquei, né, até todo mundo sair, eu ficava olhando, eu ia lá, ficava estudando as músicas, ficava pegando as coreografias, não sei o quê. Então já tava meio de olho, assim, pelo menos pro meu prazer eu tava ali, aprendendo um pouco com aquele momento, né. E aí, um dia eu tava brincando com um dos meninos ali do elenco, que tava tocando piano, e a diretora chegou e falou assim, mas você canta? Porque no teste eu tinha cantado New York, New York, fingindo que sapateava porque eu tava sem o sapato, e eu falei que eu cuspia fogo. E aí ela falou, mas você faz alguma coisa diferente? Eu falava que eu era contorcionista, que eu colocava o pé na cabeça, fiz o espacate, pus o pé na cabeça, ela ficou meio passada, assim. Aí quando ela viu que eu cantava realmente, ela falou, mas você canta? Eu falei, não canto. E eu tava cantando a tal da música da Mariah Carey, num português totalmente errado, assim. E aí ela falou assim, você vai cantar essa música hoje à noite pra eu ver como que você fica em cena. Eu falei, você tá louca, né? Eu cantando em inglês todo errado. As Evan hears that comes along, for the threads of Gary O. Eu falei, você tá maluca? E era um restaurante chiquérrimo, onde ia muito... empresário, que falava inglês. Eu falei, amor, eu vou acabar com o seu show, inclusive. Aí ela falou, não, você canta na última entrada, tá todo mundo bêbado, ninguém vai nem perceber. Eu falei, ai, que ótimo. Então eu vou cantar pra bêbado ouvir, é isso. Público selecionado, Selecionadíssimo. Né? E aí eu cantei, e falou que é pra ver como você fica em cena, e já lá veio a juba da leoa, né?
E aí ela adorou e me deu uma música pra aprender, porque precisava ter gente no elenco, né? E eu fiquei cantando 1 ano só Memory do Cats, jurando que era uma gata linda e era uma gata horrorosa. Era gata horrorosa. Mas aí essa foi minha escola do canto. E quando ela viu assim, eu já tava de coringa no restaurante, já fazia todo o repertório. Eu era a única que trabalhava 6 dias na semana, porque eu era a única que sabia, totalmente autodidata. E depois disso foi onde eu fiz o meu primeiro teste realmente para um trabalho no teatro musical profissional, que foi o Lemis. Aí eu passei e descobri depois que o diretor falou que precisava de uma louca no elenco, e essa louca era eu. E tô aí. Então as decisões foram meio que uma coisa levando a outra, assim, e como era tudo no mesmo universo, eu fui me fascinando e, enfim, graças a Deus aconteceu tudo isso. E foi te tornando mais completa, né? Com certeza. O musical Hairspray foi divisor de águas na sua vida, na sua carreira, Foi. né? Eu queria saber, quando você foi aprovada, qual foi a primeira reação, assim, quando falou, ó, é você? Então, graças a toda essa coisa que aconteceu na minha vida, quando eu passei pro Hairspray, eu já estava há 10 anos fazendo musical. Então, foi onde eu aprendi o famoso vibrato, que eu ficava estudando sozinha no carro, porque eu não tinha grana para fazer a tal da aula toda semana, né? Ou que, como estava todo mundo muito começando, eu sempre fazia o coro, e isso foi muito legal, você ir degrau por degrau até chegar num protagonista, é muito bacana. Então, quando eu fui fazer o teste do Hairspray, eu tava me sentindo mais preparada, assim, como cantora, principalmente. Porque aí eu já sabia alguma coisa de técnica, de observar, e como eu já tinha feito Les Misérables, já tinha feito a Bela e a Fera, então todos os aquecimentos com os profissionais ali da produção eram aulas de canto. Foi onde eu conheci o Marconi Araújo, na época, que foi uma pessoa que me ajudou muito na construção da minha voz. E aí, quando eu fui fazer o teste do Hairspray, foram 3 semanas de teste. Foi, eu acho que, assim, um dos testes mais complicados, assim, porque eu falei, meu Deus, o teste não acaba nunca, é teste de não sei o que, é teste de não sei o que lá. Mas foi ótimo, assim, porque era muita gente, eram 2.000 atores, né, para todos os papéis. Pra Tracy ficaram 20 e das 20 sobraram 3. Então tinha muita gente boa, tinha muito profissional capacitado para fazer, assim, e eles são muito cuidadosos com isso. Então vem o pessoal, né, de fora, e eles têm que montar um quebra-cabeça, porque às vezes você faz um papel, mas você tem que substituir outro. Então, no último dia de teste foi quando eles trouxeram o Miguel Falabella, que era o diretor da peça aqui no Brasil na época, junto com um americano que veio só pra montar. E aí foi, nossa, inesquecível, assim, porque você batalha, e você ouvir que você é a melhor pessoa para representar um papel, e Hairspray, quando eu tava no Brooklyn, eu fui para os Estados Unidos para estudar. E aí eu tinha, o Jorge Tacla, com quem eu trabalhei na Bela e a Fera, tinha ido assistir na época. Ele falou, Simone, eu voltei de Nova York, fui assistir um espetáculo. Cara, a protagonista é sua cara, ela é gorda, baixa, canta, dança, que é uma maravilha. Eu falei, isso foi elogio ou crítica? Ele falou, faz o que você quiser, mas o papel é seu, é a sua cara o papel. Se vier pra cá, você tem que fazer o teste. Se eu produzir, tem que ser você. Eu falei, que ótimo. Só que não foi ele que produziu. Mas mesmo assim eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu assisti na Broadway, eu falei, caraca, é o papel da minha vida. Se for, eu realmente tenho que fazer. E aí eu descobri que ia pro Brasil, e foi engraçadíssimo, porque na época do teste eu tava fazendo um trabalho pra Disney, e eu tinha que ser magra. E o principal requisito pra se fazer o teste pra Tracy é ser gorda. Sim. Então, até... Que faz pra tá magra, hein? Amor, então, o famoso trabalho da atriz, né? Você tem que estar apta a qualquer tipo de obstáculo. E eu sempre brigando com a balança, falei, poxa, agora eu vou ter que ser gorda pra fazer sucesso, será? E aí comecei um processo de engorda, menino, 1 mês, que foi, é bom, né? Mais rápido, né? É bem mais rápido, você poder comer o que quiser, mas sempre eu fui muito cuidadosa com isso, principalmente por conta da saúde, né? Sempre acompanhada de algum profissional, enfim.
E aí, quando eu cheguei pro teste, eu já tava gordo o suficiente pra fazer. E aí eu falei assim, bom, se ele não me escolher, eu me atiro 17º andar, né? Porque depois de toda a capenguice pra emagrecer, eu engordei pra fazer um papel e não passar, ia ser complicado. Mas foi muito emocionante, porque ele reuniu as três Traces, assim, e foi muito cuidadoso, assim, ele falou pras meninas, olha, vocês são maravilhosas, vocês são pessoas super competentes, capacitadas, mas a minha Tracy é a Simone. Cara, eu chorava! Eu não posso ficar lembrando que toda hora eu me emociono com essa história, porque você fica... Nossa, você fica se sentindo muito bem, porque você fala assim, caramba, alguém te valorizou, alguém vai te dar a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Se eu não tivesse tido esse trabalho, porque em musical eu sempre fui coringa. Eu sempre era apta a fazer todos os papéis, mas nunca ninguém me dava uma protagonista. Porque tem isso, né? Nos musicais tem essa coisa do como é que eles chamam? É como se fosse um swing, mas é uma pessoa que faz todos os papéis, tem os stand-ins, mas essa pessoa que é capaz de fazer qualquer papel tem um nome agora que me fugiu a cabeça. Mas eu sempre fui essa. Tá. Era o coringuinha ali. Você canta, você dança, você não sei o que, mas ninguém dava papel. Então ninguém me conhecia. Tanto que no Hairspray era assim, de onde surgiu todas as reportagens. Como se tivesse assim, começado naquele dia, né? Como se tivesse sido o meu primeiro musical. Ô Simone, mas a reação foi qual? Você ligou pra sua mãe, você fez crediário? Qual foi a reação? Olha, a minha primeira reação foi chorar, né? Porque eu só chorava e eu abraçava o Miguel e falava, obrigado, não sei o que. Ele falou, não chora, é isso aí, você é muito competente, acho que você vai fazer você tem a essência da Tracy, acho que você vai fazer uma Tracy brilhante, e eu sou eternamente grata a ele até hoje por essa oportunidade, foi através dele que as pessoas puderam me conhecer. E aí, quando terminou, porque aí o que aconteceu? Eu não tive sossego, eu não passo, porque a Tracy foi a primeira que eles avisaram que tinha quem ia ser. Só que o que aconteceu? O teste não tinha terminado, então eu tive que fazer com todos os outros personagens para eles escolherem. Então, assim, no final do dia eu tava exausta, já tava magra no final do dia. Mas aí, eu fiz o teste, que eu nem cansei, né? Eu fiz o teste sorrindo daqui a aqui e o resto foi só... tá sempre muito focada, porque quando você faz um protagonista num espetáculo, sua vida social acaba, é uma loucura, porque você tem que estar sempre muito bem para segurar um protagonista, porque você tem que estar com a voz em dia. E eu tava com 20 quilos a mais para aguentar um espetáculo de 2h30 dançando, então era assim, era dos ensaios para casa, do espetáculo para casa. Lógico, né? Tinha uns dias lá que a gente dá uma saidinha pra também dar uma relaxada, mas era muita responsabilidade, assim. Mas a primeira pessoa que eu avisei foi um amigo meu, Edu Berton, que hoje até trabalha comigo. Depois liguei pra minha mãe, fui contando pra todo mundo, falando, gente, eu consegui! E foi muito engraçado, no dia da estreia, eu falei pra minha mãe, mãe, eu sou o papel principal da peça. Agora você vai me ver bastante, porque a minha mãe sempre me confundia. Eu fiz a Bela e a Fera, eu era um batedor de bolo, ela achava que eu era uma antena de televisão, naquela época. Eu falei, mãe, agora você não vai me confundir, você vai saber que sou eu, a peça. E aí foi tão louco, porque o dia que a gente estreou no Rio, e o Edson trouxe meu pai e minha mãe pra assistir, de Ribeirão Preto, enfim. Legal. Foi muito legal. Que o Edson Celari foi quem fez a minha mãe na peça. E aí, a hora que abriu a cortina, assim, tava os dois na frente. Eu falei, poxa, Edson, botou eles dois bem na frente, bem na minha cara, só pra dar um mais nervoso ainda, né? E aí, quando acabou, que eu encontrei ela no saguão, eu falei pra ela, assim, ei, mãe, gostou? Ela falou, filha... Eu sabia que eu ia te ver bastante, mas não ia abrir a cortina e dar de cara com você. E foi a realização, né? Assim, de você mostrar pra todo mundo que valeu a pena toda aquela história pra você chegar onde você almeja. Ô Simone, nessa vida de testes, teve algum não que foi mais doído? Muitos. Mas teve um que foi... O mais doído? Não teve o mais doído, teve o mais engraçado. Como é que foi? Porque assim, eu acho que a gente tem que estar sempre receptiva pro não. E o não, ele te fortalece. Porque, pelo menos comigo é assim, toda vez que eu recebo um não, eu quero correr atrás do que eu acho que eu falhei.
Essa é a Simone. Eu sou muito persistente, eu sou muito detalhista, eu sou muito... Enfim, eu gosto das coisas bem feitas. Eu sou a pior crítica que eu posso ter de mim mesma, sou eu. Então, teve um não engraçadíssimo. Eu fui audicionar pra Miss Saigon. E aí eu não passei porque eu era branca demais. Falei, como assim branca demais? Não entendi. Eu não sei se é porque eles não queriam que eu passasse, então a desculpa foi essa. Eu achei tão engraçado que eu nem me abalei. Falei, tá bom, sou branca demais, ok. Acabou. Ó, uma frase. O silêncio é um amigo que nunca trai. É de Confúcio. Seu primeiro trabalho em novela foi em Passione, onde você foi a Lourdinha e você ficou em silêncio quase que a novela toda, 122 capítulos. 122 capítulos sem falar. É mais difícil porque você tinha que transmitir tudo só com a interpretação mesmo sem palavras? Ou é mais fácil porque não tinha que decorar texto? É muito mais difícil. Muito mais difícil. Até porque, como eu te disse, eu sou leonina, né? Leonina adora aparecer. Então, mas foi tão legal fazer a Lourdinha, porque o feedback que eu tive da Lourdinha foi assim, era uma secretária muda e que talvez no final da novela revelasse um grande segredo. Esse foi o feedback da Lourdinha. Porque o Silvio de Abreu foi assistir o Hairspray, adorou o meu trabalho e queria me dar um papel na próxima novela dele, que era Passione. E aí eu fui fazer a Lourdinha, que eu falei assim, meu Deus do céu, novela das 9, né? E agora? E era uma novela que tinha Aracy Balabanian, Tony Ramos, Fernanda Montenegro. Caraca, tinha muita... Irene Ravache, com quem eu contracenei muito, Francisco Coco, era só gente, e eu. Eu lá no meio. Falei, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Mas foi muito legal, assim, porque eu não falava... E esse trabalho de não falar, e principalmente na televisão é um conjunto, né? Você tem que estar, não é só você, a pessoa que faz a edição tem que contribuir bastante, porque principalmente a Lourdinha, e quem fez a edição, se eu não me engano, foi o Guto, que eu trabalhei com ele em Joia Rara depois, e foi quando eu descobri. Ele falou assim, eu fiz a primeira edição da sua... Ele chama Augusto, eu fiz a edição da sua primeira novela. Eu falei assim, então deixa eu te abraçar, porque o grande sucesso da Lourdinha foi você, porque se ele não pegasse as minhas caras e o momento certo de eu falar, de eu querer falar e não falar, não teria feito metade do sucesso que eu fiz, assim. Então foi muito legal. Era difícil, porque você tinha que ter o time certinho e a pessoa que contracenava com você também tinha que ter esse time, porque se desse o tempo errado, a piada já não funcionava. E era fácil também, porque você tinha que decorar mas você tinha que estar atento o tempo todo, porque normalmente, às vezes você fica um pouco, não é desligada, mas você fica um pouco fora da cena, né? Porque o foco é outro. E eu tinha que estar ligada o tempo todo na cena, porque a qualquer momento o foco na edição poderia ser eu, fazendo uma cara, alguma coisa. Então, mas também foi, como eu nunca tinha feito novela na vida, às vezes eu atrapalhava meus amigos, eu ficava na frente da câmera. Então, assim, todos foram de uma generosidade, assim, me ajudaram pra caramba. E ao mesmo tempo que a Lourdinha não falou nada, depois ela falou muito. Desandou que não parava mais, porque aí o que aconteceu? O sucesso que fez esse negócio de não falar nada, as pessoas queriam ouvir minha voz, porque sabiam do teatro. Então aí o Silvio me escreveu e falou, Simone, é o seguinte, todo mundo quer ouvir a voz da Lourdinha, só que assim, pra ser engraçado você vai ter que falar muito. E você só vai falar com o Mimi, que era o Marcelo Médici, que fez essa parceria comigo, foi maravilhoso, assim. E aí ele falou, você vai ter que falar muito e muito rápido. Eu falei, bora, né, vamos aí, tamo na chuva pra se molhar. E no que chegou, que eles chamam de bife, né, quando vem a primeira leva de falas, falei, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí deu super certo, enfim, eu consegui, e foi muito legal, porque o engraçado era, ninguém deixava ela falar, porque ela falava pra caramba. E aí foi um sucesso, enfim. Foi mesmo, né? Até hoje as pessoas me param na rua, às vezes mais por causa da Lourdinha do que pelo personagem que eu tô fazendo agora. A próxima, Simone, você vai escolher. Pergunta do título, pergunta da verdade e pergunta para poucos. Do título, da verdade ou para poucos?
Para poucos. Para poucos. Gosto Simone Gutierrez, o que pouca gente sabe sobre você. Que pouca gente sabe sobre mim? Vixe, que eu limpo minha casa. Você limpa? Você é uma faxineira de Eu nojeira. Eu limpo a minha, não tenho empregada doméstica ainda. Então você tem que Mas fazer eu tudo. adoro, assim, eu gosto de coisa de casa, assim, eu não sou maravilhosa, mas assim, quando eu pego pra fazer, eu faço bem. Entendi. Então, eu limpo minha casa, ó, Tá ninguém vendo? sabe. Revelação. Eu não tenho empregada todo dia, eu tenho, assim, uma faxineira que vai de vez em quando, mas Entendi. no dia a dia eu tô ali lavando louça, ali. lavando roupa, passando. Olha só. Sou gente que faz, gente comum. Uma estrela que rala, né? E eu sou muito tímida também. As pessoas acham que eu sou super extrovertida, que eu prefiro fazer uma coisa para milhares de pessoas do que para uma só. Entendi. Quando a pessoa chega e fala, canta uma música, eu fico aqui. Dá pra chamar mais gente, Dá né? pra chamar mais uns 3, 4, pra não ficar só cantando pra você. Simone, tem uma experiência que eu já vi atores falando, artistas, chamado laboratório. Aham. Quem vai fazer um papel de um jornalista, às vezes passa uma semana numa redação de jornal para pegar elementos para poder usar no personagem, né? Uhum. Você está interpretando um fantasma agora na novela Alto Astral. Você fez algum tipo de laboratório? Foi alguma mesa branca? Não fui não. Graças a Deus eu não fui. Ai, meu Deus. Eu não fiz nenhum. É que eu acho assim, muito do que você contribui para um personagem vem também de muita experiência de vida, né? Eu sou muito intuitiva, eu não gosto de ficar assim. É que os personagens que eu fiz, eu ainda não precisei de uma coisa muito fora da minha área, assim. Então, ou tava mais pro humano, ou, por exemplo, como em Joia Rara, que tava super próxima do meu universo, que era fazer uma vedete, que cantava, que dançava. Talvez aí, se eu não fosse de musical, eu tivesse que fazer mais aula de dança, essa coisa toda. E pra fazer a Morgana, pra não dizer que eu não fiz um laboratório, vamos dizer assim, eu fiquei vendo muita coisa, porque a Morgana ela é praticamente uma vilã da Disney, né? O estereótipo dela é de uma capetinha, e quando o Daniel Ortiz e o Silvio me chamaram pra fazer, eles falaram assim, olha, a Morgana, a princípio, ela vai ser a voz, que a Samantha escuta, né? Na verdade, ela vai fingir que é essa voz que a Samantha escutava, mas ela é um espírito do mal, né? Um espírito brincalhão. Então tem aquela coisa, imagina aquela coisa do capetinho e do anjinho. Então eu comecei a assistir desenho pra ver o capetinho e o anjinho. Teve uma personagem também que eu achei muito bacana de ter visto, que foi a Endora, que é a mãe da feiticeira, que era muito assim, até um pouco o estereótipo da Morgana em cima dela, assim. Eu acho bem parecido. Então o laboratório que eu fiz foi esse, assim, eu não chamei ninguém do além, assim, pra me dar uma força. Eu tenho um pouco de medo. Simone, na TV você já foi muda, já foi vedete, patricinha, fantasma. Tem algum personagem que você gostaria de interpretar? Tá, todos que Todos vier, têm. qualquer personagem. Eu acho que cada personagem é um desafio diferente, né? Se eu fizer uma árvore, eu vou fazer a melhor árvore que você viu na sua vida. Que eu gosto, assim, se eu não fizesse isso, eu teria realmente que nascer de novo. Porque eu não consigo pensar, eu vou fazer uma faculdade de, sei lá, dentista, vou fazer uma faculdade de odontologia, nunca. Engenharia química. Ai, nunca, não. Meu negócio é atuar, cantar, dançar, é o palco. A minha faculdade é o palco. Simone, você nasceu pra brilhar. Amém. Muito bom, viu? Te conhecer, você é um amor. A Duca Rachid, que indicou você, indicou com muito carinho. Um beijo pra Duca. Ela é uma querela, a Thelma, são duas queridas, assim. Foi um prazer fazer a novela delas, que elas também foram muito assistir, foram muito me assistir no teatro, então sabiam, né, o que eu conseguia fazer e me deram um presente que foi a Serena, que eu adorei, que eu cantava, que eu dançava, que eu sapateava.
Adoro. Duca, um beijo, obrigado por ter me indicado. Adorei essa entrevista. Eu agradeço muito. Muito bom ver quando o talento é aliado com um bom caráter, viu? Então, Amém, muito bom, viu, Simone? Obrigado, viu? Obrigado você pelo convite. Isso aí. Pessoal, a gente volta em breve com mais um bate-papo do Pretexto. Até mais!